Bom, então hoje nós vamos entrar no penúltimo capítulo do livro 50 anos depois. Na segunda parte, o capítulo 6, que se chama No Horto de Célia. Na semana passada, a gente viu uma passagem, né, desse livro, no final do capítulo que se chama O Caminho Expiatório, quando o pai da Célia, né, o Elvídio Lúcius, ele já está modificado, né, na maneira de lidar com a vida e por conta de tudo que aconteceu, ele acaba seguindo a sugestão de um amigo que fala para ele procurar o consolo no cristianismo, né, nas revelações, nos encontros que os cristãos estavam fazendo. Ele vai, começa a entender assim parcialmente. E ele fica tocado por uma palestra, né? Um dos que falam lá, ele até quer conversar pessoalmente e essa pessoa acaba falando de alguém que tocou ele profundamente, um cristão que ele julga ser o exemplo mais fiel, né, de um aprendiz de Jesus, que vive nas redondezas de Alexandria. E a gente sabe, né, pela descrição que ele fez, que essa pessoa, que é o irmão Marinho, é a filha dele, a própria Célia, e ele não sabe. Mas ele resolve que ele vai atrás, ele quer encontrar esse cristão para poder colher informações e consolos maiores que possam ajudar ele nessa angústia. Ele já desistiu de procurar a Célia, né? Ele passou um ano pela Itália procurando ela e nos arredores e não encontrando, ele resolve encontrar consolos onde foi sugerido. E aí então vamos começar aqui o capítulo 6, que se chama No Horto de Célia. Nos arredores de Alexandria, a filha de Euvídio havia granjeado a melhor e merecida fama de amor e bondade. Transferida para aquela região de gente pobre e humilde, convertera todas as recordações mais queridas, bem como as suas dores mais íntimas, em hinos de caridade pura que se evolavam ao céu entre as bênçãos de todos os sofredores infelizes. Então a Célia é alguém que a gente já entendeu, né? Já pelo que nós acompanhamos até agora. Ela é um espírito que consegue passar pela dificuldade e converter aquilo em mais aprendizado, em mais luz, não se revoltando, sempre se resignando, sempre com fé. E é o que tem acontecido. Com tudo que aconteceu de dificuldade na vida dela, ela só demonstrando cada vez mais a fidelidade, né, ao que ela entendia das lições do Cristo, ela cada vez mais só encontra uma certa paz. Apesar das dificuldades do mundo, interiormente ela encontra uma certa paz. Então ela consegue ir convertendo tudo isso em adubo, né, para um crescimento espiritual. O sofrimento e a saudade como que lhe modelaram as feições angélicas, por quê? No semblante calmo, esbatia-se um traço indefinível de visão celestial. A vida de ascetismo, de abnegação e renúncia dera-lhe uma nova face, que deixava transparecer nos olhos serenos e brilhantes a pureza indefinível dos que se encontram prestes a atingir as claridades radiosas de outra vida. Então ela como se já estivesse vivendo um verdadeiro paraíso ainda encarnada intimamente. Havia muito começara a entisicar. Olha aqui, entisicar é uma palavra que significa que ela estava com os primeiros sinais da tuberculose. E contudo, não abandonara a faina apostolar junto dos sofredores. De tarde lia o Evangelho ao ar livre para quantos lhe buscavam o amparo espiritual, explicando os ensinos de Jesus
e de seus divinos seguidores, fazendo crer nesses momentos que uma força divina dela se apossava. A voz, habitualmente débil, ganhava tonalidades diferentes, como se as cordas vocais vibrassem ao som, como se as cordas vocais vibrassem ao sopro de uma divina inspiração. Então, olhem como é uma descrição de uma certa mediunidade, né? É uma mediunidade que ela, uma sensibilidade, essa inspiração que é da proximidade com espíritos de luz que ali já acompanhavam ela, a poder mesmo com a dificuldade que ela tinha orgânica, ela conseguir passar com vigor, com uma entonação diferente do que a saúde dela era capaz de fazer. Conservava-se no mesmo tegúrio, ao pé do horto, cujos trabalhos rudes nunca deixaram de lhe merecer atenção e carinho. Todos os irmãos do mosteiro, exceto Epifânio, buscavam-lhe agora a convivência, acatando-lhe as elucidações evangélicas e cooperando nos seus esforços. Então, olhem que bonito também isso, né? Ela virou um exemplo, uma referência até para aqueles que viviam no local de onde ela fora expulsa. E é claro que também aqui mostra outra questão para a gente, né? Todos se dobram à verdade, à luz, com exceção daqueles ainda endurecidos, porque existe o livre-arbítrio dos espíritos. Então, o Epifânio, que era aquele espírito mais autoritário, com uma sede de poder e tudo mais, que estava transviando um pouquinho as mensagens evangélicas, mesmo com ela dando o exemplo de cristianismo verdadeiro, ele não se dobra, porque ainda carrega dentro dele muito do orgulho, né, então, todos os outros sim, iam lá, porque lá era uma referência de um verdadeiro cristão. O pequeno enjeitado de Brunehilda, depois de lhe suavizar a soledade por alguns anos, com os seus carinhos e sorrisos, havia falecido. Então, olha isso, nessa trajetória, né, depois que ela saiu de casa, uma criança veio às mãos dela e essa criança faleceu, e agora essa outra criança, né, que também faleceu, deixando-a amargurada e abatida mais do que nunca. Impressionada com o acontecimento, Célia deprecara fervorosamente e uma noite, quando se entregava à solidão de suas preces e meditações, divisou a seu lado o vulto de Quinéio Lúcio, contemplando-a com infinita ternura. Filha querida, não te magoe essa nova separação do ente idolatrado. Aqui já uma confirmação daquilo que eu acho que eu já comentei, né, nas leituras anteriores. O primeiro bebê que veio, né, às mãos dela, o próprio avô lá na caverna esclareceu a ela que era o espírito do Ciro reencarnado, porque ele tinha permissão e necessidade. E ele mesmo, antes de desencarnar, falou que iria pedir para Deus que, se ele tivesse a permissão, ele pudesse voltar para perto dela sempre que possível. E agora aqui, o Quinéio Lúcio, com a partida desse segundo bebê, vem também acalmar ela e fala assim: não se magoe com a separação do ente idolatrado. Prossegue na tua fé, cumprindo a missão divina que o Senhor ouve bem deferir à tua alma sensível e generosa. Depois de perfumar por alguns anos a tua senda terrena, o espírito de Ciro volve de novo ao além para saturar-se de forças novas. Então, olhem que interessante. Isso daqui é um ensinamento para nós também, que quando a gente estuda o Espiritismo, muitas dúvidas pairam, né? Falta de elementos, de exemplos. E nesse livro tem o exemplo de que, em alguns casos, não é o comum, mas talvez pode ser mais comum do que eu esteja imaginando, mas
Um espírito pode reencarnar muito brevemente, a ponto de, como no caso da Célia, ela encarnada teve contato com três personalidades encarnadas com o mesmo espírito. Então, o Ciro, que partiu, um bebê que veio era o Ciro novamente, e esse novo bebê, o espírito do Ciro novamente. Nós vamos entender já já o porquê que isso aconteceu no caso desse espírito. Porque na maioria dos casos, a gente sabe que a gente passa um tempo até tomar consciência, até conseguir se livrar de alguns apegos, para poder subir a uma região de esclarecimento, de estudo, para se preparar para uma nova encarnação. Mas isso não é regra. E o caso do Ciro mostra exatamente isso. É possível reencarnar rápido. Por algum motivo, e nós vamos ver já já. Mas o Cneio continua esclarecendo. E ele primeiro confirmou. O espírito do Ciro volve novamente ao além para saturar-se de forças novas. Não desanimes pela saudade que te apua o coração sensibilíssimo, pois nossa alma semeia o amor na terra para vê-lo florir nos céus, onde não chegam as tristes inquietações do mundo. Além do mais, Ciro tem necessidade dessas provações, que lhe hão de temperar a vontade e o sentimento para os gloriosos feitos do seu porvir espiritual. Então, a primeira informação que né, o Lúcio dá aqui, né, ainda não explica o porquê, mas fala, existe um porquê. Então, olha isso. Além disso, então, além de Célia está explicando e explicando para a gente. Aqui a gente planta, prepara experiências e uma série de coisas que a gente só vai conseguir colher na integridade, né, na sublimidade daquilo que a gente está objetivando, na outra condição. Mas aqui ele também fala, mas Ciro tem necessidade dessas provações. E essas reencarnações rápidas, breves, em espírito que ainda como bebê ou criança, bem pequenininha, no primeiro foi um bebê, não sei aqui se ele já é criança ou não, vão temperando a vontade e o sentimento. A gente acha que, puxa, mas como que um bebê vai? Mas o espírito recebe aquilo. Ele passou pela experiência, então aquilo está sendo incorporado na bagagem daquele espírito. E então ele fala: o Ciro tem necessidade dessas provações e isso está ajudando esse espírito. Nessa altura, a amorável entidade deteve-se, como que intencionalmente, a fim de observar o efeito de suas palavras. Desfeita em lágrimas, a jovem falou mentalmente, como se palestrasse com o avô no ádito do coração. Não duvido de que todas as dores nos são enviadas por Jesus. Olha isso, né? Ela sofre, ela sente dificuldade, mas ela não titubeia na fé dela. Ela assim, eu não duvido que as nossas dores são enviadas por Jesus. Quer dizer, ela entende que Jesus permite que certas coisas aconteçam para que a gente cresça, para que a gente melhore, para que a gente se transforme. Não é para prejuízo, não é para punição. Então, e ela confirma isso aqui. Não duvido que todas as dores nos são enviadas por Jesus, a fim de aprendermos o caminho da redenção divina. Mas, qual a razão dessas vidas temporárias de Ciro na Terra? Se ele tem chegado a viver no ambiente humano, ainda necessitado das experiências terrestres, por que vem a morte decepando as nossas esperanças? Então é a pergunta, é a dúvida dela com relação ao porquê. E não questionando, será que ele fez certo? Não, eu sei que o que ele fez é certo, mas querendo entender por quê.
Porque se ele tem sede de vida, por que que ele vem e a vida dele é limitada logo? Sim, replicou a entidade amorosamente. São as leis da prova que regem os nossos destinos. Mas Ciro, há alguns anos, não chegou a morrer pelo Divino Mestre no martírio e no sacrifício? Aqui é uma dúvida que eu confesso, que a primeira vez que eu li esse livro, eu talvez não tenha entendido tudo isso, eu talvez tenha lido mais rápido, e é por isso que hoje eu gosto de fazer isso que a gente está fazendo aqui. Ler tentando dar atenção a cada parágrafo. Porque era uma dúvida minha que ficou quando eu acabei o livro. Puxa vida, mas o Ciro, ele realmente se mostrou um espírito obediente, resignado também. Foi um mártir, né? Morreu em nome do Cristo. E depois, na verdade, quando eu li a primeira vez, eu não tinha talvez nem prestado atenção tanto que eram reencarnações do Ciro. Eu acho que eu passei mais batido nisso. Mas o que me chamou mais a atenção é o seguinte: nós vamos ver no livro seguinte, e eu quero já comentar sobre isso porque é importante a gente ver. O livro Renúncia mostra ainda o espírito do Ciro, 1000 anos depois, ainda com uma certa luta, com algumas dificuldades, mostrando para a gente que se a gente enrosca em um determinado ponto de alguma determinada fragilidade, de sombras que a gente carrega, se a gente não consegue fazer, dar uma guinada, fazer um movimento de realmente inversão daquele sentido que nós estamos caminhando, a gente pode ficar enroscado ali por inúmeras encarnações. Mas a Célia aqui está questionando, mas o Ciro há alguns anos não morreu pelo mestre? Por que, que ele tem necessidade dessas provas? E aí o Queneio Lúcio nos explica. Filha, entre os mártires do cristianismo, há os que se desprendem do mundo em missão sacrossanta e os que morrem para resgates os mais penosos. Então aqui está um outro grande ensinamento para que a gente entenda o que pode, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, a gente ficar com alguma dúvida. Ou quando a gente entende um pouco do Espiritismo, a gente já costuma generalizar. Então a gente olha exemplos de alguns mártires que hoje a gente vê como espírito redimido, né? Por exemplo, a Joana de Cusa, o Jan Hus, e outros que morreram pelo Cristo, os apóstolos, né? E a gente fala, puxa vida, então quem morreu assim é espírito de luz, já está em outra condição. Mas aqui o Quinéio está nos esclarecendo, nos deixando bem claro que assim, dentre os mártires existem os que realmente já estão em condições, né, missão, são missionários que vêm e concluem para dar exemplo na maioria das vezes, ou para completar o refinamento, né, de um ajuste de algo que já é sublime, mas tem aqueles que morrem para resgatar. Então a gente também pode transportar isso, por exemplo, para um acidente coletivo. Ah, então todo mundo aqui estava pagando? Não. Alguns estavam em missão de auxílio aos que estavam ali juntos, alguns estavam porque havia necessidade dos pais passarem por aquilo, alguns estavam resgatando. Então, alguns estão em missão, outros estão em resgate. Depende do estágio de cada espírito. Ciro é do número destes últimos. Então, aqui também fica bem claro. O espírito do Ciro não é um espírito iluminado ainda. Está em trajetória. Tem acertado em algumas situações, mas ainda tem pendências. E a gente vai ver no próximo livro ainda alguns apegos, algumas dificuldades, alguns pontos sombrios, pontos mortos, né, como a gente fala no espírito.
Então, Ciro é do número destes últimos, os que morrem para resgates os mais penosos. E aí ele explica. Em séculos anteriores, foi um déspota cruel, exterminando esperanças e envenenando corações. Mergulhado depois na luta expiatória, renegou as dores santificantes e enveredou pela senda ignominiosa do suicídio. Olha isso. Então, o Ciro já errou muito, já foi cruel. Em novas oportunidades, ele renegou o que poderia ajudar ele a se redimir. Então, isso é o que a gente às vezes faz com frequência. Eu penso nisso quando eu tenho uma dificuldade e quando às vezes a gente está conversando, lidando com alguém. A gente outro dia estava conversando sobre isso com uma pessoa muito querida. Um dos grandes males, que a gente pode colocar assim entre aspas, né, mas que o Espiritismo nos traz, não é o Espiritismo, né? Na verdade, as forças das sombras se utilizam dessa oportunidade para colocar ali algo para a gente derrapar, que é o fato de que a gente tem outras oportunidades, que a gente pode deixar para depois, que a gente é humano e a gente pode ficar errando porque a gente, então, e nisso a gente não sai de uma zona de conforto, nisso a gente não avança além do que é nos colocado como possibilidade. E a gente sempre fica adiando. Fala assim, mas Deus perdoa. Jesus está entendendo, está enxergando a minha dificuldade, ele está vendo o meu esforço, que não é às vezes tão grande assim. Mas a gente se engana falando, não é para mim. Eu não dou conta nessa encarnação. E vai chegar do lado de lá, a gente vai se arrepender, vai chorar e vai pedir uma nova oportunidade. Mas o que eu penso é o seguinte: isso já aconteceu. Eu já cheguei do lado de lá, já chorei, já me arrependi, já pedi outra oportunidade e eu não posso deixar isso para depois de novo. E o Ciro, eu estou falando isso porque eu me lembrei, porque eu conversei sobre isso nessa semana com uma pessoa. E aqui mostrando exatamente isso. O Ciro já passou, já fez, errou, teve chance, deu uma fugida e se suicidou. É justo, pois, que agora aprecie os benefícios da luta e da vida, na dificuldade de os readquirir para a sua redenção espiritual, ansiosamente colimado. Então, um espírito que menosprezou a chance de estar vivo, tirando a própria vida, uma das formas de começar a fazer esse espírito dar valor para a oportunidade de reencarnar é assim. Vem, não consegue, volta. Vem, não consegue, volta. Esse espírito vai ter sede de lutar por continuar vivendo. Porque ele começa a ficar registrado no seu espírito o quanto é difícil estar naquela oportunidade. As experiências fracassadas hão de valorizar o seu futuro de realizações e esforços nobilíssimos. Em face da dor e do trabalho, no porvir que se aproxima, seu coração amará todos os detalhes da luta redentora. Então é bagagem que fica adquirida, que a hora que ele estiver de novo passando por uma situação difícil numa próxima vida, ele vai ter de onde tirar, né, a força, a vontade de continuar lutando, para continuar avançando, aprendendo. Saberá prezar no trabalho ingente e doloroso os recursos sagrados da sua elevação para Deus,
reconhecendo a grandeza do esforço, da renúncia e do sacrifício. Confortada com os esclarecimentos do mentor espiritual, logo entrevistou outra entidade de semblante nobre e triste, a contemplá-la num misto de alegria e amargura. Então, além da figura do espírito do avô ali, né, mais uma vez confortar, esclarecer ela e também a nós, né, porque aqui tem muita lição, mas um espírito estava lá, né, uma entidade de semblante nobre e triste a contemplar ela num misto de alegria e amargura. Estranhando a visão, sentiu que a palavra carinhosa do avô esclarecia: não te surpreendas, nem te assustes. Tua mãe, hoje no plano espiritual, aqui vem comigo, trazer-te o coração bondoso e agradecido. Então, olha isso. A Alba Lucine, que já desencarnou lá por conta de todo aquele transtorno que aconteceu lá em Roma, né, na casa, aqui há mais de 10 anos, a Célia se afastou, morreu, desencarnou e ali está em espírito vindo ao reencontro da filha. Porque imaginem, ela encarnada também vivia naquela angústia. Ficou sabendo que a filha ainda era viva e ela desencarnou por conta de tanta dificuldade e agora em espírito ela vai encontrar a filha. Trazer-te o coração bondoso e agradecido. Dolorosas emoções lhe vibraram no íntimo por força daquelas revelações inesperadas. Então, para Célia também, imagine a revelação. Puxa vida, fui afastado dos meus pais, talvez alimente alguma esperança de um dia reencontrar? Não sei se ainda, mas o fato é que ela fala: bom, minha mãe em carne não mais. Ela desencarnou. Então, dolorosas emoções lhe vibraram no íntimo por forças daquelas revelações inesperadas. As lágrimas se fizeram mais amargas e copiosas. Duvidava da própria evidência, quer dizer, ela chegou a questionar: será que o que eu estou vendo é isso mesmo, né? Lembrando o passado com os seus espinhos e sombras desolantes. Mas anjo ou sombra, o espírito de Alba Lucínia, como que submerso num véu de tristeza impenetrável, aproximou-se e lhe beijou as mãos. Célia desejava que aquela entidade triste e benfazeja lhe dissesse algo ao coração. A sombra materna, porém, continuava muda e consternada. Contudo, sentiu que, na mão direita que a sombra osculara, persistia uma sensação indefinível, como se, com seu beijo, Alba Lucínia trouxesse também uma lágrima ardente e dolorida. Ante o choque inesperado, a jovem romana notou que ambas as entidades escapavam novamente ao seu olhar. Então a mãe não falou nada, ela só teve a presença e um beijo. Não falou por quê? Não sei. Porque ela não conseguiu, porque ela não tinha permissão. A permissão que ela teve foi simplesmente de chegar para poder passar um recado para a Célia, de que ela tinha desencarnado, dar algum conforto, não sei, isso não está descrito no livro e a gente também não pode concluir. Mas o fato é que isso que aconteceu. Nessa noite meditou sobre o passado, mais que em outros dias, entregando a Jesus as suas preocupações e as suas mágoas, rogando ao Senhor lhe fortificasse o espírito, a fim de compreender e cumprir integralmente os santos desígnios da sua vontade divina. No dia imediato ao de suas amargas reflexões concernentes ao passado doloroso, grande multidão buscava-lhe os fraternos serviços. Então, no dia seguinte, ela tinha muita gente ali, como sempre acontecia, né? A busca por ela, pela palavra, pelo consolo e até as curas que ela fazia. Na noite seguinte, no dia seguinte, então, era uma multidão ali, mais uma vez. Eram velhinhos desolados à cata de uma palavra consoladora e amiga, mulheres das povoações mais próximas, que lhe traziam os filhinhos enfermos,
sem falar das muitas pessoas procedentes de Alexandria, em busca de lenitivo espiritual para os dissabores da vida. À medida que as cercanias do mosteiro se enchiam de viaturas, seu vulto franzino e melancólico desdobrava-se em esforços inauditos para consolar e esclarecer a todos. Então imagine, ela estava doente, ela estava debilitada, uma multidão aparecia, ela encontrava força, se desdobrava para conseguir acudir e continuar naquilo que ela julgava, um compromisso que ela não tinha como. Na verdade, era o que o espírito dela sentia necessidade de fazer mesmo. De vez em quando, um acesso de tosse sobrevinha, provocando a piedade alheia. Ela, porém, transformando a sua fragilidade em energia espiritual inquebrantável, parecia não sentir o aniquilamento do corpo, de modo a manter sempre acesa a luz da sua missão de caridade e de amor. De tarde, invariavelmente procedia às leituras evangélicas, ouvidas pelos visitantes numerosos e pela gente simples do povo. Então, além de tudo, no fim da tarde ela ainda fazia leitura de textos do Evangelho. Foi aí, aos lampejos do crepúsculo, que seus olhos atentaram numa viatura elegante e nobre, de cujo interior saltava Elvídio Lúcio, que o seu coração filial identificou imediatamente. O antigo tribuno, encontrando a pequena assembleia ao ar livre, procurou acomodar-se como pôde, enquanto nos traços fisionômicos do irmão Marinho surgiam os sinais da emoção que lhe vibrava na alma. Entretanto, sua palavra prosseguia sempre saturada de intensa ternura, em minudente comentário à parábola do Senhor. Então a Célia, quando o Elvídio chegou, ela já reconheceu, mas o Elvídio veio em busca de um homem, o irmão Marinho, mas alguma coisa chamou a atenção nos traços daquele que era, né, o cristão que ele buscava. E ela continuou falando. O Elvídio se sentou porque ele estava querendo ouvir o que para ele era uma outra pessoa, talvez com alguma semelhança, alguma coisa que lembrasse a filha, mas para ele era um irmão, o irmão Marinho. O irmão dos infortunados e dos doentes falava das pregações do Tiberíade, como se houvesse conhecido a Jesus de Nazaré, tal a fidelidade e a amorosa vibração da sua palavra. Enlevado na contemplação do maravilhoso quadro, o filho de Quinéio Lúcio fixou o famoso missionário tomado de surpresa estranha. Aquela voz, aquele perfil lembrando um mármore precioso, burilado pelas lágrimas e sofrimentos da vida, não lhe recordavam a própria filha. Então, naquele momento, ele falou: puxa, a semelhança é com a minha filha mesmo. Se aquele irmão Marinho vestisse a indumentária feminina, raciocinava o tribuno vivamente interessado, seria a imagem perfeita da filhinha que ele vinha buscando por toda parte, sem consolação e sem esperança. Assim conjecturando, seguia-lhe a palavra cheio de surpresa cariciosa. Então passou pela cabeça dele. Mas ainda assim, é uma ideia de que é uma semelhança muito próxima, né? E ele também estava encantado pela maneira que a Célia falava. O irmão Marinho falava. Ninguém ainda lhe falara do Evangelho com aquela clareza e simplicidade, com aquela unção de amor e firmeza que instintivamente lhe penetravam o coração, propinando-lhe um brando consolo. Fizera a viagem de Ostia a Alexandria abatido e enfermo. Seu estado orgânico chegara a despertar o interesse de alguns amigos romanos, a ponto de insistirem pelo seu imediato regresso à metrópole. Profundo cansaço transparecia-lhe dos olhos tristes. De uma tristeza inalterável,
e de um penoso desencanto da vida. Mas, em ouvindo aquele apóstolo extraordinário, cheio de benevolência e brandura, experimentava no imo um alívio salutar. Então, ele era um espírito combalido, né, agora, materialmente, fisicamente falando. Ele já tinha cansado das buscas, ele já tinha perdido o ânimo de viver. Ele mesmo tinha pensado isso. A única coisa que lhe trouxe um certo ânimo foi esse convite a buscar no cristianismo o consolo que ele encontrou uma fagulha, e isso foi crescendo à medida que os expositores foram se aproximando cada vez com capacidade melhor de passar a mensagem, e nessa sede de algo ainda mais próximo do Cristo, ele foi atrás do irmão Marinho, doente, cansado, desencantado da vida, e alguns sugerindo para que ele não persistisse nessa viagem a Alexandria, que ele voltasse para Roma, mas ele chega lá e como muitos que eu acho que ali chegavam buscando um auxílio e encontravam na vibração daquele local, daquele ambiente, daquela pessoa, da espiritualidade que acompanhava a Célia, encontravam na hora o ânimo, né, o remédio espiritual que estavam precisando, né, carentes, e isso também junto vinha, de alguma maneira, fluidos que também reenergizavam o espírito, o corpo, a matéria. Então, ouvindo, cheio de benevolência e brandura, ele estava experimentando um alívio salutar na intimidade da sua alma. A brisa vespertina afagava-lhe levemente o rosto com os derradeiros reflexos do sol a prismar-se em nuvens distantes. A seu lado, concentrada a multidão dos pobres, dos enfermos, dos desventurados da sorte em preces fervorosas, como se esperassem todas as felicidades do céu para os seus dias tristes. A poucos passos, a figura esbelta e delicada do irmão dos infortunados e aflitos, que lhe falava ao coração com maravilhosa suavidade. A Elvídio Lúcio pareceu-lhe que fora transportado a um país misterioso cheio de figuras apostólicas e sentia-se entre aqueles crentes anônimos na posse de um bem-estar indizível. Então, olhem isso, né? É como se ele tivesse já conseguindo sentir o ambiente espiritual que era muito ampliado ali, pelo tamanho do amparo e do trabalho que era feito ali. Então ele conseguiu alcançar um tom vibratório a poder perceber tudo isso naquilo que ele colheu ali das palavras da Célia, da presença da Célia. Desde a dolorosa desencarnação da companheira, tinha o espírito mergulhado num véu de amarguras atrozes. Nunca mais desfrutara a tranquilidade íntima, sob o peso de suas angústias pungentes. Entretanto, os ensinamentos do irmão Marinho, suas considerações e suas preces proporcionavam-lhe uma intraduzível esperança. Figurou-se-lhe que bastava aquele instante breve para que pudesse reerguer a confiança num futuro espiritual pleno de realidades divinas. Sem poder explicar a causa da sua emotividade, começou a chorar silenciosamente, como se somente naquele instante houvesse afeiçoado, de fato, o coração às belezas imensas do cristianismo. Então, ali ele chegou num pico, né, num auge do que aquele movimento, né, de busca no cristianismo estava começando a fazer nele. Então ele sentiu uma melhora, sentiu que aquilo fazia sentido, começou a sentir conforto, mas foi ali,
na presença da Célia, porque ele ainda tinha sede justamente disso. Ele via uma luz lá longe, mas ainda não tinha sentido o calor dessa luz. E é nesse momento que o Elvídio Lúcio sente que somente, como o Emmanuel descreve, né? Como se somente naquele instante houvesse afeiçoado de fato o coração dele às belezas imensas que o cristianismo oferece. Então, isso também nos mostra o seguinte: às vezes, eu também frequento uma igreja, um templo, um centro espírita, e dependendo do estado íntimo que eu estou, dependendo de uma série de fatores, eu ainda não consigo perceber a grandeza que aquilo tudo me oferece. A exemplo, né, do que a Narcisa falou logo no começo do segundo livro do que a gente estudou aqui, né, no livro Os Mensageiros. Ela fala assim que quando a gente ainda está muito preocupado, né, com cálculos e raciocínios, o evangelho não parece nada mais. Mas à medida que a gente vai crescendo, né, para as verdades do Cristo, parece que as verdades crescem também para nós. Então, quanto mais a gente se esforça e aprende e se desdobra e avança, né, mais a gente vai se encantando, porque a gente vai vislumbrando algo que a gente antes não conseguia acessar. E aqui, então, é nesse momento que o vídeo toma realmente um conhecimento maior das belezas verdadeiras que o cristianismo tinha para oferecer para ele. Terminadas as interpretações e as preces do dia, enquanto a multidão se retirava comovida, Célia deixara-se ficar no mesmo ponto, sem saber que norma adotar naquelas circunstâncias. Então a Célia acabou o que tinha que fazer, mas ficou meio sem saber como reagir perante a presença do pai. E ela percebeu que o pai não tinha reconhecido ela plenamente. No íntimo, contudo, agradecia a Deus a graça sublime de surpreender o espírito paterno tocado de suas luzes divinas, suplicando ao Senhor permitisse ao seu coração filial receber a necessária inspiração dos seus augustos mensageiros. Então ela não sabia nem como o pai ainda ia reagir, porque o último contato que ela tinha com o pai era de desprezo, de mandar embora e nunca mais querer ver, de enxergar ela como uma morta, segundo até o que o cunhado dela tinha dito ali, né, ou transpassado naquele encontro. Ela não sabia se o pai estava procurando por ela, ela não sabia qual seria a reação do pai, ou não sabia como que Deus gostaria que ela se comportasse diante daquela situação. E aí por isso então ela fica estática, pedindo, agradecendo a Deus pela oportunidade de ver o pai em condições pelo menos diferentes, né? Ali naquele local buscando ouvir o que ela tinha para falar, se era filha ou se não era, estava sentada ouvindo uma pregação cristã. E então pede inspiração. Pede que o alto lhe conduza, lhe inspire através dos mensageiros do alto para que ela se comporte como Deus gostaria que ela se comportasse naquele momento. Nós não vamos continuar muito, viu? Já já a gente vai parar, porque agora a hora que eles vão começar a conversar, aí vai ter uma conversa que eu acho que vale a pena a gente falar ela inteira na semana que vem. Mas vamos um pouco mais. Na quase imobilidade de suas conjecturas naquele momento grave do seu destino, foi despertada pela voz de Ovídio Lúcio, que se aproximara exclamando: Irmão Marinho, sou um pecador desencantado do mundo, que vem até aqui atraído por vossas virtudes sacrossantas. Venho de longe e bastou um momento de contato com a vossa palavra e ensinamentos para que me reconfortasse um pouco.
experimentando mais fé e mais esperança. Desejava falar-vos. A noite, contudo, não tarda e temo aborrecer-vos. Então, olhem isso. Então, ele se dirige ao irmão Marinho, realmente não reconhecendo como filho ainda. Passou pela cabeça, mas ele está se dirigindo a alguém que é um cristão que está fazendo bem ao coração dele, não a uma filha. Pelo menos ainda, por enquanto. A humildade dolorida daquelas palavras dera à jovem cristã uma ideia perfeita de todos os tormentos que haviam aniquilado o coração paterno. Ovídio Lúcio já não apresentava aquele porte ereto e firme que o caracterizava como legítimo cidadão do império e da sua época. Os lábios tranquilos de outrora ajustavam-se num rictus de tristeza e angústia indefiníveis. Os cabelos estavam completamente brancos, como se o inverno implacável e rijo houvesse despejado na cabeça um punhado de neve indestrutível. Os olhos, aqueles olhos que tantas vezes lhe patentearam uma energia impulsiva e orgulhosa, eram agora melancólicos, espraiando-se com humildade sincera por toda parte, ou dirigindo-se com expressões súplices para o alto, como se de há muito estivessem mergulhados nas mais angustiosas rogativas. Célia compreendeu que uma tempestade dolorosa e inflexível havia desabado sobre a alma paterna para que se pudesse realizar aquela metamorfose. Meu amigo, murmurou de olhos úmidos, rogo a Deus que se não dissipem as vossas impressões primeiras, e é em seu nome que vos ofereço a minha choupana humilde. Se vos apraz, ficai comigo, pois terei grande júbilo com a vossa presença generosa. Então, olha isso, ela não se identifica como filha. Ela ainda vê que ele não reconhece, mas ela percebe que muita coisa deve ter acontecido na vida dele para conseguir quebrar, né, aquela rigidez do orgulho que ele tinha, e ele está naquelas condições ali na frente dela. E por isso ela fala para que ele então continue com aquilo que ele veio ali buscar, né, com essas impressões, e oferece para que então, mesmo com a questão da noite chegando, oferece para que ele durma na casa dele, o irmão Marinho. Euvídio Lúcio aceitou o delicado oferecimento enxugando uma lágrima. E foi com enorme surpresa que reparou no casebre onde vivia confortado o irmão dos infelizes. Em poucos instantes, o irmão Marinho arranjou-lhe um leito humilde e limpo, obrigando-o a repousar, guardando na alma uma alegria santa. A jovem se movia de um lado para outro e não tardou levar-se ao tribuno surpreso um caldo substancioso e um copo de leite puro, que lhe reconfortaram o organismo. Depois foram os remédios caseiros manipulados por ela mesma, com satisfação intraduzível. Então, deixa eu ver aqui até onde que... Aqui já vai começar, na verdade, uma conversa entre os dois. E essa conversa, eu acho legal a gente não interromper. Então, só para a gente entender o momento em que nós chegamos, né, o reencontro, depois de tudo aquilo que aconteceu lá atrás, mas ainda sem a revelação de que ela é Célia, mas ela acolhe, coloca ele para dormir, faz uma sopa, um caldo, uns remédios, porque ela vê a debilidade orgânica do pai, e ele então vai dormir ali com ela, e aí na semana que vem nós vamos começar a ver a conversa desses dois, certo? Por hoje chega, né? Vamos encerrar por aí. Alguma
observação a mais que vocês queiram fazer? Algum comentário, alguma dúvida? Não, capítulo lindo. Agora Lindo. vamos aguardar a conversa, né? Semana que vem a gente vê a conversa, então, Adila. Se Deus quiser. Tá bom? Certo? Boa noite, Certo? então, para vocês. Uma ótima semana para todos. Vamos agradecer somente a Deus mais uma vez pela oportunidade da gente estar aqui. Que assim seja. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.